Irmãos, que ambiente espiritual agradável. Eu queria dizer muito para vocês isso. Hoje à noite eu me senti, a Marli também, nós nos sentimos num ambiente espiritual agradável. Um ambiente espiritual de alegria, da presença e da graça do Senhor Jesus operando na gente. Eu tive uma impressão de estar no meio de um povo e estar num lugar onde Deus tem um propósito, uma chamada, uma experiência, uma história a ser construída com vocês, assim, por longo prazo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu me senti em outro lugar, como se não estivesse quase mais em Caxias, mas estivesse junto com vocês, na presença do Senhor. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. A segunda coisa que eu considero muito legal também nesse ambiente, é quando a gente consegue se deixar envolver pelo Senhor ao qual a gente canta. Não se envolva com a música que você está cantando. Se envolva com o objeto da música. A música é só um meio. A música não é um fim. O louvor não é um fim. O louvor é um meio. Meio de quê? De sensibilizar a nós para a manifestação do Senhor. O louvor é uma maneira que Deus tem de sensibilizar a gente, para que a gente perceba espiritualmente o que Ele quer fazer na nossa vida. Nunca ponha o louvor, ou o que a gente chama de adoração, né, como um fim. Ele nunca é um fim. O fim é Deus. O fim é o Senhor. O fim é a presença dEle. É a manifestação dEle. Esse é o fim. Então Ele quer que tudo contribua para que Ele se manifeste, Ele que já está em nossos corações, para que Ele se manifeste. Isso é muito legal. Em terceiro lugar, vou pedir perdão para os irmãos que de vez em quando vão dar uma tossidinha. Eu estou no final da minha gripezinha, eu peguei uma gripezinha aí pelo caminho. Eu estava saindo de São Paulo e já estou melhor, mas de vez em quando eu vou dar uma tossidinha e a voz vai tentar melhorar um pouco. Já viu, né? Amém. Então, abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Dali em diante diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa constantemente ser lembrado e ser recuperado, né, dentro de nós, na nossa trajetória com Jesus. É a necessidade de compreender que a nossa vida é sempre um processo. Nós nunca estamos prontos. Nós nunca estaremos prontos. A gente diz a Escritura, quando morrermos no Senhor, nós teremos lá completado a carreira, teremos guardado a fé e combatido o bom combate. Mas pelo que diz a Escritura, ainda haveremos de passar pelo tribunal de Cristo para ali encerrar o expediente com Ele. E ali então fazer novas todas as coisas. Então o processo não termina quando a gente aparentemente diz que alcançou algum tipo de maturidade. O processo é constante na nossa vida.
Constante. Ele precisa ser vivido constantemente. Eu nunca posso olhar na minha vida cristã os elementos espirituais, as coisas espirituais, as necessidades espirituais, como coisas que eu posso deixar para trás. Eu constantemente tenho que ter presente na minha vida tudo aquilo que eu aprendi, vivi. Eu preciso constantemente renovar, aprender novamente, viver novamente e continuar crescendo e amadurecendo e sempre de novo voltando para aquelas coisas que o Senhor disse que são essenciais, que são fundamentais, que não pode se abrir mão de maneira nenhuma na nossa jornada cristã. Eu queria hoje de noite compartilhar com você, que eu chamei a dança das 4 cadeiras. Queria compartilhar 4 cadeiras da nossa vida, 4 áreas da nossa vida, 4 propósitos que Deus tem com a gente, dos quais a gente não pode abrir mão nunca. Nós vamos viver com essas 4 cadeiras nos 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos da nossa jornada com Cristo. E que se nós abandonarmos qualquer uma delas, o risco de nós não alcançarmos o propósito de Deus para a eternidade torna-se grande. Torna-se grande. Por isso é necessário que você viva sentado, por assim dizer, nessas 4 cadeiras ao longo da sua jornada. O apóstolo Paulo diz aqui que a primeira cadeira que ele menciona é a cadeira do poder do Espírito Santo na vida da gente. Toda pessoa que nasceu de novo, que creu em Cristo, que experimentou a salvação em Jesus, ele imediatamente é chamado a sentar na primeira cadeira. Recebi a Cristo como Senhor e Salvador. Vamos sentar então na primeira cadeira, que é a cadeira da comunhão com o Espírito Santo. Todos nós começamos a nossa jornada com o Espírito Santo. Quando, pastor? No dia que a gente nasce de novo. Lá no dia sim. A Bíblia diz que todo aquele que creu em Cristo recebeu nele quem? A habitação do Espírito Santo. Então nós somos introduzidos numa jornada com o Espírito Santo. Aleluia. E tem muitos crentes que fazem esse processo invertido. Eles acham que a experiência com o Espírito Santo é a última cadeira. Quando vivem aquelas experiências sobrenaturais, dons, manifestações e tudo mais que acontecem, muitos cristãos pensam que é a última cadeira, mas a Bíblia diz que é a primeira. Aleluia. É na primeira, irmão. É de tal maneira extraordinário isso, que a pessoa se converteu aqui agora, abraçou a fé no Senhor Jesus, ela pode se virar para a pessoa que está ali do lado, oprimida pelo diabo, e dizer: Satanás, sai dela. Pastor, expulsar demônio não é para crente maduro? Não, expulsar demônio é para crente que está começando a jornada. Pastor, curar enfermo não é para quem está lá na 4ª cadeira da maturidade? Não, é para quem está começando a jornada. Porque tudo que diz respeito à nossa comunhão com o Espírito Santo precisa ser praticado no primeiro estágio da nossa vida. Absolutamente tudo. E o principal deles é aprender a ter comunhão com Ele. Você e eu somos introduzidos na vida de oração e na vida da palavra. Oração e palavra são as introduções de Deus na nossa vida. Crente, escuta aqui, irmão, crente que não ora e não busca a Deus na sua palavra, vai ter vida estéril, vai ter vida espiritual fraca, vai ter vida espiritual superficial, porque ele não aprende a conhecer a pessoa do Espírito Santo, ele não aprende a ser dirigido pelo Espírito Santo,
ele não aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, ele não aprende a olhar para a Escritura e na Escritura receber a direção de Deus, quem não anda em oração e na busca do Senhor, olha para a Bíblia como um livro estéril. Ah, pastor, eu leio, não entendo nada. Aí você pergunta, você está orando? Está buscando oração? Normalmente quem não entende nada da Bíblia também não entende nada de oração. Não, quando eu fizer um curso de teologia eu vou aprender. Quando tiver um curso aqui, um treinamento aqui na igreja, eu vou aprender a lidar com a Bíblia. O reformador luterano disse que a Bíblia é um livro tão simples, que qualquer criança pode entender. O problema das crianças em Cristo é que elas não buscam a Deus e nunca vão entender a Bíblia. Envelhecem e não percebem Deus falando com elas da Bíblia. É o crente que vive atrás de profecia, de revelação, de profeta em profeta, de igreja em igreja, de missionário em missionário, querendo que Deus fale com ela. Porque ela não aprendeu a se relacionar com o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. Qual é a primeira cadeira, irmão? Comunhão. Se eu quisesse resumir uma palavra, eu diria: a primeira cadeira é oração e Bíblia. 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 Oração e Bíblia deixa o crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. O poder de Deus se manifesta na vida Glória a dele. Deus. Glória a Deus. Ah, eu não percebo o poder de Deus na minha vida. Pergunte: como está a sua vida de oração e de comunhão na palavra? É fácil de entender, irmão. Por quê? Amém, irmãos? Como é que diz aquele ditado? Câmera em mim. Você quer andar com Deus, irmão? Quer fazer experiências com Ele? Quer ser útil no reino de Deus? Você não pode se levantar dessa cadeira. Não pode. Você tem que viver sentado nela. Eu e você precisamos aprender a ter tempo de oração. Eu e você precisamos reservar tempo do nosso dia para orar, tempo do nosso dia para buscar o Senhor, tempo do nosso dia para meditar na palavra, para ler a palavra, para ser confrontado com ela. Deus precisa revelar as coisas da minha vida na própria Escritura. Na própria Escritura. Tudo que eu necessito para a minha vida precisa vir dali. E é ali que eu aprendo a lidar com o meu Senhor e a maneira como Ele quer lidar comigo. Você não pode se levantar dessa primeira cadeira. Por que o pastor está insistindo nisso? Porque o diabo tirou muitos e muitos e muitos filhos de Deus dessa primeira cadeira. Se nós perguntarmos para você aqui, quanto tempo de oração você tem na sua vida pessoal, nós talvez fiquemos surpreendidos com a média de oração. Foi feita uma pesquisa com os pastores americanos, há uns anos atrás. Os pastores americanos oram em torno de 7 minutos por dia. Eu pensei assim, se o pastor orar 7 minutos, imagina a ovelha. Porque se orar não é prioridade para o líder e para o pastor, como é que vai ser para os demais? Então, se tem algo que nós precisamos como líderes e pastores investir, é na primeira cadeira. Porque na primeira cadeira, irmão, a chuva do Espírito Santo vai molhando a minha vida. Vai molhando a minha vida. Para quê, irmão? Para eu poder suportar a segunda cadeira. Ô pastor, a palavra ficou forte. Suportar é suportar mesmo. A segunda cadeira, diz ali o Paulo, é a habitação de Cristo no coração pela fé. Qual é a segunda coisa que começa a acontecer na vida do crente, à medida que ele vive em comunhão com o Senhor?
A segunda coisa é que Jesus agora começa a se manifestar, querendo habitar no coração da gente. Ué, pastor, mas Jesus já não habita no coração da gente? Quando a gente crê em Cristo, Ele não vem habitar no nosso coração? E eu pergunto para você, onde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito que a fé vem habitar no coração. É a fé. Porque para o coração ser transformado precisa da fé. E é ali que ela é habitada, que ela é depositada. E é por meio dessa fé que foi depositada no nosso coração que Jesus agora vai começar a interferir nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu jeito de ser, meu caráter, minha personalidade e todas as características de quem eu sou como Luiz, agora vão ser confrontadas com Jesus. Então, pastor, eu não sou transformado aqui na oração e na palavra? Não. Eu sou transformado no dia a dia. É no dia a dia. Aí como é que funciona? Porque agora você é crente. Você está orando. Você está buscando o Senhor. Está lendo a sua palavra. Está sendo confrontado com a realidade bíblica da sua vida. Aí você está agora entrando na segunda cadeira, e o Senhor Jesus agora quer entrar no seu coração, Ele quer governar a sua vida, Ele quer trabalhar nas suas emoções, quer trabalhar nos seus sentimentos, nas suas inclinações, nos seus traumas, nas suas dores, nas suas tristezas, em todas as lutas, em todas as suas iras, suas mágoas, seus ressentimentos. Ele quer trabalhar nessa área aí agora, então Ele vai permitir, obviamente, que você viva tudo isso como você vivia antes. Mas agora você é crente, você está orando, buscando a Deus, e de repente dá um arranca-rabo lá em casa. E eu e a minha esposa, sai atrás desse outro. Como eu estou em oração? Imediatamente o que vai acontecer? O Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, começa a dizer: espera aí, não é assim esse negócio, está errado. E quando você não tinha experimentado isso, você fazia, e nunca passou pelo seu coração e pela sua mente que possa estar errado o que você está fazendo. Nunca passou pela sua cabeça que aquela emoção, aquele sentimento está errado. Nunca passou pela sua mente, pelo seu coração, que essa inclinação, esse desejo esteja errado. Nunca passou que você, tendo ficado magoado ou ofendido, nunca passou pela sua cabeça que isso possa estar errado. Mas agora que você está orando, buscando a Deus e se humilhando na presença dEle, agora aparece. É aquela hora que os crentes dizem assim: quando eu não era crente, a minha vida era muito boa. Agora que eu sou crente, ficou ruim. Antes eu mentia e não acontecia nada. Eu mentia até achava graça no cara que caiu na minha mentira. Agora, meu Deus, o que eu fiz? Você está me entendendo, não? Amém. E aí, como é que funciona isso? Eu percebi isso na segunda cadeira, eu volto para a primeira cadeira. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu menti para aquela pessoa. Me perdoa, Senhor. Transforma a minha vida. Eu quebrando a minha vontade, Senhor. Eu não quero mais andar na mentira. Eu confio no poder do Teu Espírito Santo para me transformar e fazer de mim um homem verdadeiro, fiel, sem me envolver com esse tipo de atitude. Senhor, transforma o meu caráter para que eu seja capaz de ser digno nessa área da minha vida. Eu volto para cá e passo por outra experiência e falo a verdade.
Briguei com a minha mulher, ela me disse meia dúzia de coisas que eu fiquei ofendido. Meu Deus. E quando eu não andava com o Senhor Jesus, eu ficava uma semana sem falar com ela. Onde é que se viu me ofender desse jeito? Pode ser invertido, pode ser a mulher também, né? Por favor, né? Tá certo. Aí eu fiquei ofendido com ela. Mas antes eu me enchia de razão e não falava com ela. Ela vai ter que se humilhar para mim, quem ela pensa que é? E quando ela não me pedir perdão, eu não abro a boca para falar com ela. Mas quando eu sei andar na primeira e na segunda cadeira, eu volto para cá, Senhor Jesus, que coração mau que eu tenho, Senhor. Eu me senti ofendido, Senhor. Tu passasse por situações onde tu não te ofendesse, e eu estou ofendido com uma coisinha. E o que é pior, Senhor, a minha mulher tinha razão. Meu Deus do céu, não tem misericórdia de mim. Eu me humilho, Senhor, eu não quero mais viver em ofensa. Eu quero transformação na minha vida, em nome de Jesus. A gente poderia passar a noite aqui, só nessas duas cadeiras, porque a lista é grande. A lista é grande. De áreas onde Jesus quer entrar e governar a gente. A segunda cadeira é a área do governo de Jesus, habitando no nosso coração. Que Jesus não quer mais que a gente viva do jeito que vivia. Não vivam mais como vivem os gentios, diz ele. Não se comportem mais como se comportam os incrédulos. Não se relacione mais na sua vida com os seus sentimentos à flor da pele. Tem crente ainda, irmão, que para se justificar das suas emoções e sentimentos ainda diz: pois é, eu vivi isso com meu pai. O senhor não sabe o que meu pai fez para mim. E aí o crente menos avisado dizia: nós precisamos ir para um psicólogo. Tens que tratar esse trauma com teu pai. Meu Deus do céu, a profissão do futuro vai ser psicólogo e psicoterapeuta. Porque o povo está abandonando o Senhor e a sua palavra. E aos crentes não está psicólogo e terapeuta. Nada contra psicólogo, irmão. É uma bênção. E ajudam grandemente. Especialmente os que são cristãos. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Nada contra eles. Mas há um lugar onde Jesus nos transforma. Amém. E faz de nós pessoas novas. Amém. Com emoções novas. Com sentimentos novos. Com experiências novas. Com emoções transformadas pelo poder de Deus. Quão difícil foi para mim os dias que eu descobri que ficar ofendido com alguém era pecado contra o Senhor e contra esse alguém. Que coisa horrorosa foi de ter descoberto isso. Porque eu gostava tanto de ficar ofendido. Eu gostava tanto de autocomiserar. Eu gostava tanto de dizer para mim: coitadinho de ti, olha o que fizeram contigo. Eu gostava tanto disso. Eu gostava tanto de dizer para os outros: sabia o que fizeram comigo? Sabia. Eu até, quando não entendia isso direito, eu dizia assim: ainda bem que eu sou crente, Deus vai botar a mão nessa gente. E a gente fica triste, porque passa uma semana, passa 2 semanas, passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, e Deus não põe a mão naquela pessoa. Porque Ele quer pôr na gente. É a gente que tem que ser transformado. Muitos problemas relacionais, seja na família, no trabalho, na vizinhança, na parentela, podem ser tratados numa relação de comunhão e de obediência ao Senhor. Amém. Para que a nossa vontade pare de prevalecer e a gente seja capaz, entenda o que eu vou dizer, irmão, para que a gente seja capaz de fazer o que não quer fazer. Alguém certa vez disse: ser livre é fazer o que se quer. Não é verdade.
Ser livre é ser capaz de fazer o que não se quer. Porque quem faz o que quer é escravo da sua própria carne e natureza. Quem faz o que quer é escravo de si próprio. Ser capaz de não fazer o que quer. Essa é a liberdade de Cristo na nossa vida. Essa é a liberdade dele. Por que Jesus quer habitar no nosso coração? Para a gente não fazer o que a gente quer. Eu quero me separar. Eu quero matar esse mundo. Eu quero dar uma resposta. Eu quero espizinhar ele. Eu quero colocar ele debaixo do meu pé. Eu quero destruir. Eu quero isso. Eu quero. Mas quando Jesus governa o coração, eu sou capaz de fazer alegremente o que a minha natureza quer fazer, mas eu não vou fazer. Quando eu estou vivendo assim, irmão, essa comunhão com o Senhor, a vida de oração, de intimidade, vigília, encontros na igreja, oração com o discípulo, oração na célula, e eu vou para a madrugada, e eu estou constantemente vivendo esse ambiente de oração e ninguém me tira dele. O Senhor Jesus começa a confrontar a minha vida e me corrigir, e me santificar, e remover essas sujeiras todas que estão na nossa alma, na nossa mente. E a gente em oração vai tratando desse assunto com a ajuda do irmão discipulador, com a ajuda do pastor, com a ajuda da pregação, com a ajuda da palavra. Todas essas coisas interagem para que a minha vida seja transformada. Amém. O que acontece? Eu vou começar a experimentar na minha vida a manifestação do amor de Deus em mim. Aleluia. Quando é que chega o amor de Deus? O amor de Deus aparece para mim quando eu, estando em comunhão, corrigindo e perseverando em transformar a minha vida, se manifesta algo extraordinário em mim. Eu me descubro amado por Deus. Você ouviu o que eu disse? Aleluia. Eu me descubro amado por Deus. Amém. Até aqui, irmão, enquanto a gente não vive essa experiência, a gente diz assim: eu sei que Deus me ama. Enquanto a gente não passa por essa experiência, a gente diz: eu sei que Deus me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. E a gente faz declarações de fé com a nossa boca. Mas enquanto a gente não vive essa experiência da comunhão e da transformação, a realidade da presença do amor não se torna algo palpável dentro de mim. Fica na dimensão da declaração. Saber-se amado. Saber-se amado. É essa fase que Jesus quer que todos nós entremos nela. Saber-se amado. Eu sou amado pelo meu Deus. Nós pensamos, por exemplo, irmão, que o nosso amor sustenta nossos casamentos. Se eu amar muito a minha esposa, se eu amá-la constantemente, meu casamento será uma bênção. Veio do engano. Eu estou casado com a minha esposa há 40 anos. Porque nesses 40 anos, eu me sinto, eu me percebo amado pela minha esposa. Porque todo o meu mundo, como pessoa, como homem, como marido, é sustentado no casamento pelo amor que ela tem por mim. E tudo que ela é, e tudo que ela vive, e tudo que ela é como esposa, só se sustenta pelo amor que ela percebe que eu tenho nela. Essa é a fase que Deus deseja que a gente chegue. Que eu percebo o quanto Deus me ama.
Não é o quanto eu amo o Senhor. Porque bem diz a Escritura que o nosso amor é como neblina. E hoje de manhã cedo até às 11 horas está intensa. Depois das 11 evapora e some. Irmão, quanta gente tentando viver isso aqui, ou tentando viver aqui, não perseverando nisso aqui, já apostatou, já abandonou a fé. Quanta gente já chutou o pau da barraca, tentando viver isso aqui, sabe? Mas, irmão, quando a gente chega no ponto de saber ser amado, ninguém arrebata mais nada. Ninguém retira mais nada. Não há mais medo de perder nada. Porque quem se sente amado é arrebatado por amor daquele que me ama. Coisa maravilhosa, gente, eu e você podemos viver assim com Deus. De ter esse encontro com Deus e de poder dizer, irmão. É nessa fase que a gente diz aquela frase de Cantares: meu amado é meu, eu sou dele. Ninguém nos arrebata. Não tem mais perigo de cair na fé. Não tem mais ameaça à minha vida com Deus. Não tem mais risco de apostatar, de cair ou qualquer coisa. Porque esse amor que a gente percebe, não é uma declaração de fé, irmão, é uma percepção dentro da gente, que nós fomos envolvidos pelo amor dele. Não nos faz cair nunca mais. Você quer perseverar na fé por toda a sua vida? Persevere na primeira cadeira. Persevere na segunda cadeira. A terceira se manifesta. A primeira e a segunda é tarefa sua. A terceira e a quarta de Deus. Amém. Mas para Deus fazer o que Ele quer na terceira e na quarta, eu preciso viver a primeira e a segunda intensamente. Essa é tarefa minha e sua. Viver isso. Bendito seja Deus que faz isso com a gente. O que acontece quando eu me percebo amado, irmão? Quando eu me percebo amado, eu quero amar. Nós amamos, diz a Escritura, porque Ele nos amou primeiro. Quando eu percebo essa realidade do amor dele na minha vida, irmão, eu quero amar os meus irmãos. Eu quero servir os meus irmãos. Eu quero dar a minha vida para os meus irmãos. Eu quero botar o que eu sou e o que eu tenho para Ele. Eu vou viver assim agora. Quando eu quero me esforçar, né? Eu aprendi que tem que amar os irmãos. Mas eu não estou vivendo na primeira e na segunda cadeira, irmão. Na primeira contrariedade que o irmão fizer para mim, eu vou matar ele. Na primeira ofensa que o irmão fizer para mim, que não estou vivendo na primeira e na segunda cadeira, assim, vou embora dessa igreja. Essa gente não presta. Me ofenderam, me maltrataram, fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim. Se eu não passar por esse processo de cura aqui, irmão, como é que eu vou servir os irmãos, irmão? Porque os irmãos é tudo carne de pescoço, irmão. Irmão é tudo carne de pescoço. Se eu acho que eu sou coisa boa, eu não acho, não. E todo dia eu brigo, né? Todo dia eu me olho no espelho e digo: não confio em ti. Confio em Jesus, que vai controlar você. Eu preciso disso. Terceiro estágio: experimentar o amor. Uau! Eu sou amado. Meu Deus, mesmo teu amor. Eu quero experimentar largura, comprimento, altura, profundidade desse negócio. Aí eu olho para os meus irmãos e digo: ai, mas que coisa mais fofa, é uma carne de pescoço e digo: que fofo, querido, eu quero te servir.
Eu quero dar a minha vida a serviço de Ti. Pastor, eu quero ter uma célula na minha casa, pastor. Eu quero abrir a minha casa. Eu quero servir pessoas. Eu quero abrir a minha vida para as pessoas. Pastor, o que é que eu posso fazer? Eu quero entrar em alguns lugares aqui que na igreja eu possa servir e eu possa ajudar as pessoas. Eu quero amar as pessoas. Eu quero me dedicar a elas. Eu quero fazer tudo que é possível para que meus irmãos sejam felizes aqui junto comigo. Eu quero viver nessa atmosfera de amor. Eu quero viver nessa atmosfera de serviço um para o outro. Quando eu estou sentado na primeira e na segunda cadeira, irmão, isso fica bem fácil. Porque eu já alcancei aqui a maturidade. Você sabe o que é ser maduro na fé? Ser maduro na fé é ter a capacidade de se humilhar como Jesus se humilhou. Quem se humilha como Jesus se humilhou está amadurecendo na fé. Porque a grandeza do Evangelho está na sua humilhação. A grandeza do Evangelho está no quebrantamento. A grandeza do Evangelho está em se rebaixar. Como é que eu vou me rebaixar para o outro se eu não tiver passado por isso? Aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: não tenha em vista cada um que propriamente quer ser, senão cada qual o que é do outro. E sirvam aos outros, considerando os outros superiores a si mesmo. Como é que eu vou considerar você superior? Como é que eu vou considerar o Minário superior a mim? Você não quanto o Minário estudou? Sei lá, cuidou do mercado? Eu fiz teologia. 6 anos de teologia. Estudei alemão, grego, latino, hebraico. Sei interpretar textos bíblicos. Sei fazer excelentes pregações. Sou presidente da Fonte Church Nacional. Mundial. Por que eu não considero um Minário superior a mim? Ele tem que me servir. Se alguém tem que ser honrado, sou eu. Ele que me honra. Ele que me honra. Eu sou o chefe. Eu sou o cara. E ele tem que me servir, não eu ele. Maturidade é viver o inverso. Sendo Deus, se humilhou e foi até onde foi e nos serviu. Isso é maturidade. Quando o meu coração está aberto para servir e amar, eu estou aprendendo a viver maturidade. Maturidade. Quando eu vivo isso, largura, comprimento, altura, profundidade, Deus vai começar a falar comigo. Sobre o que, pastor? Sobre propósito. A perfeição de Deus aqui não é a eternidade. O último versículo aqui que fala não é da eternidade. Ele está falando, ele usa a expressão grega ali, irmão, um negócio bem bacana. Está comigo aqui, irmão? Um negócio bem bacana. Ele diz assim, quando ele fala toda a plenitude de Deus, ele está dizendo que é a construção de um barco que está sendo feita. E o barco já está totalmente pronto. Ele já tem no barco tudo o que precisa, todo o equipamento, toda a tripulação já está lá. Só falta agora uma coisa para o barco sair do estaleiro e começar a navegar. Falta só o comandante. Todo navio tem que ter um comandante para navegar. Quando chega o comandante, precisa fazer pose, irmão? Não. Precisa de um comandante para navegar. Plenitude de Deus é quando Deus pode pegar você como um barco e poder navegar com você. Agora você está apto para navegar, porque finalmente chegou a hora
E Ele segurar o leme da sua vida. E fazer você andar em tudo, em todo o propósito que Ele tem. Amém. É só nessa hora que chega. Enquanto não chega essa hora, irmãos, a gente querer se colocar em situações de serviço, de liderança, de comando, que a gente não experimentou isso aqui, irmão, é um problema sério para a gente. A gente nunca vai exercer uma liderança saudável, boa e agradável a Deus. Se eu não desenvolvo uma vida de comunhão, não desenvolvo uma vida de submissão e de transformação do meu caráter, do meu ser, em todas as áreas, se eu não experimento a grandeza do amor que me ama, que me sustenta, e que eu em humildade me quebranto todo, me ponho lá embaixo para servir os meus irmãos nas suas necessidades, a minha liderança vai ser uma coisa horrorosa, se eu não viver isso. Horrorosa. Mas se eu viver isso, se eu desenvolver essa vida de comunhão, se eu me submeter e deixar Deus transformar a minha vida e fazer de mim um caráter segundo o modelo dele, se eu experimentar dentro de mim o seu amor e humildemente servir os meus irmãos com alegria, com disposição, cheio do Espírito Santo, se isso acontecer, Deus vai me fazer navegar em lugares tremendos. Deus vai me fazer andar por águas maravilhosas. Deus vai me conduzir para conduzir esse barco maravilhoso que é a sua igreja, que é o seu povo, de maneira fantástica. Por quê? Porque o barquinho não vai virar o leme para o lado contrário do comandante. Onde o comandante virar o leme, o barco vai embora. E ele vai tranquilo, sabendo que quem está segurando o leme é o Senhor. Não é o Danal. É o Senhor que segura o leme do barco da nossa vida. E isso só é possível, só é eficiente quando a gente está vivendo esse processo. Está vivendo esse processo. Deus deseja que eu e você vivamos esse processo. Vivamos. Você já pensou, irmão, ser um líder de célula? Já pensou ser um líder de célula que não governou e não submeteu o seu caráter, suas emoções, seus sentimentos ao Senhor? Já pensou o estrago que Ele pode fazer na vida de pessoas? Com as suas mágoas, com seus ressentimentos, com suas raivas? Você já pensou o que Ele pode fazer? Você já pensou o que um pastor pode fazer? Tendo sido posto lá para comandar coisas e as áreas da vida dele aqui, vida de oração, comunhão, experiência com o amor de Deus, são rasos, superficiais ou não, inexistentes. Que estrago um líder desse pode fazer? Porque quando o Senhor conduzia ele para um lado, ele dizia, aqui não. E o Senhor conduzia ele para o outro lado, ele dizia, aqui não. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha vontade, eu quero fazer do jeito que eu entendo, e todos têm que se submeter ao meu modelo, ao meu jeito, ao meu propósito. Eu quero, e é assim que tem que ser. Por quê? Porque não viveu essa dimensão. Porque quando vive essa dimensão, e todos sabem que é Deus o comandante daquele barco, há um espírito de segurança e de alegria no ambiente. Amém. Por que eu percebi isso no meu espírito hoje à noite? Porque eu sei, conheço o coração dos pastores de vocês. Amém. Eles têm esse desejo, essa inclinação, esse propósito. Por isso Deus gera ambientes. Deus gera ambientes de comunhão e agradáveis. Daquilo que eles estão vivendo e procurando ensinar hoje, junto com vocês e para vocês, é de serem semelhantes a Jesus e não serem semelhantes a Ele. Até porque o pastor é muito bonito também. Aí, agora vocês entenderam.
Olha para mim. Eu queria orar com você hoje à noite. E eu queria perguntar para você, por onde você anda? Em que cadeira você anda sentado? Quais as cadeiras que você tem sentado? Quais as cadeiras que você não está sentado? Aonde você anda precisando sentar? Eu quero lhe dizer uma má notícia. A má notícia é que se você não está sentado na primeira cadeira, eu já sei como é que estão as outras três. Eu já sei. Mas a boa notícia que eu queria lhe dizer é que se você sentar nessa primeira cadeira de novo, tudo volta a ser feito como Jesus quer que seja feito. Porque Ele não desiste de nós nunca. Nunca. Ele quer fazer o melhor com o propósito dele para a minha vida e para a sua. Eu queria convidar você a viver assim, a partir de hoje. Você tendo ouvido essa palavra, né, nessa perspectiva, eu queria convidar você a viver assim. Primeira cadeira, no íntimo do seu ser. Segunda cadeira, vivendo em obediência ao Senhor e tendo a sua vida transformada. Deixando o Senhor Jesus mudar você. Amém. Podendo viver a terceira cadeira, manifestando o amor e a graça e a bondade de Deus. Aleluia. O amor dele, com ele no relacionamento com os outros. E poder com isso viver a plenitude dos propósitos de Deus na sua vida. Amém. O que é que vai aparecer aos olhos dos outros? Os olhos dos outros só aparece a cadeira de cima. Mas aos olhos de Deus, está tudo aqui. Tá tudo aqui. Se você viver essas 4 cadeiras sobrepostas, umas às outras, como o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 3, você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Você vai experimentar navegar com Ele de maneira extraordinária na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus relacionamentos, na igreja, no trabalho, aonde for. Você verá coisas extraordinárias acontecendo. Extraordinárias acontecendo. Porque Deus é o Deus de realização. Deus é o Deus de propósitos para a minha vida e para a sua. Ele vai fazer isso em nome de Jesus.